A graça e a paz do Senhor, queridos. Eu quero manifestar a minha gratidão a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder compartilhar a sua palavra convosco nesta noite. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Josué, como também pela vida de todos os demais pastores que compõem o ministério desta igreja. Deus abençoe os meus irmãos em nome de Jesus. Queridos, abram as vossas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo de número 135. Salmo de número 135. Deus seja engrandecido para todos sempre. Nós iremos ler alguns textos deste salmo, a partir do texto de número 5, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que não têm Bíblia, ou aqueles que não trouxeram a sua Bíblia, se aproximam daquele que trouxe, para que você possa participar também da leitura da palavra de Deus. Salmo de número 135, a partir do texto de número 5 está escrito: Eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor desejou, Ele fez, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Faz subir as nuvens das extremidades da terra, envia relâmpagos com a chuva e tira os ventos dos seus tesouros. Foi ele quem feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Foi ele que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos. Foi ele que feriu muitas nações e matou a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, o rei de Bassã, e a todos os reinos de Canaã, e deu a sua terra em herança a Israel, o seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus seja louvado para sempre. Meus queridos irmãos, eu gostaria que você desse uma olhada rapidinho para a pessoa que está à esquerda ou à sua direita e peça para ele ou para ela não conversar com você neste momento. Informe a ele que agora a sua conversa é com Deus, que o seu momento agora é de falar com Deus e ouvir Deus falar com você. Amém, queridos? Queridos do Senhor, eu quero, se o tempo nos permitir, pagar uma dívida que estou com a igreja do Senhor nesse lugar. Se não me foge a memória, na primeira semana de janeiro, eu fiquei no meu coração com o propósito de trazer uma palavra baseada nestes versículos da parte de Deus para os irmãos, mas no momento não fora possível por conta do tempo. E nesta noite, se o tempo nos permitir, eu quero pagar isso, eu quero sair daqui hoje sem dever nada a vocês, tá legal? Sem dever nada a vocês, porque Deus tem me cobrado isso, Deus colocou no meu coração e eu quero partilhar esta palavra com os irmãos. Eu quero falar nesta noite sobre 7 coisas que Deus não pode fazer. 7 coisas
que Deus não pode fazer. Talvez você esteja pensando consigo aí, mas então o pastor está equivocado, porque o pastor leu um salmo, ou leu alguns versículos da Bíblia Sagrada, aonde revela que Deus faz todas as coisas, ou que Deus fez tudo o que Ele desejou fazer. Mas foi justamente quando eu meditava sobre isso, que eu perguntei ao Senhor: Senhor, há porventura alguma coisa que Tu não possa fazer? Porque a Bíblia diz que Tu faz todas as coisas. O Salmo 135, os textos que nós lemos diz isso. E se o irmão ler o Salmo de número 136, vocês vão ver o salmista descrevendo muito mais coisas que Deus fez. Muito mais coisas que só o Senhor é capaz de fazer. Se os irmãos também abrirem a Bíblia, lá no livro do Gênesis, no capítulo 1 e 2, os irmãos vão ver que Deus criou todas as coisas. E a Bíblia diz que Ele olhou para tudo aquilo que Ele fez e achou bom, achou bonito, achou legal. Em Lucas, no capítulo de número 1, e o versículo 37, está escrito que não existe nada impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Ele. Ou seja, não existe nada que Deus não possa fazer, não é verdade? Mas Deus me contou alguns segredos. Ele me disse pelo menos 7 coisas que de maneira nenhuma Deus pode fazer. Em hipótese alguma você vai ver o Senhor que nós servimos fazer, porque Ele de maneira alguma quebra os seus princípios, quebra aquilo que Ele criou, quebra aquilo que Ele fez, como parâmetro para Ele realizar a sua obra aqui na face da terra. E a primeira coisa que Deus me disse que Ele não pode fazer é a seguinte: Deus não pode escolher por aparência. Diga isso para o irmão: Deus não pode escolher por aparência. Foi Ele quem me disse. Está escrito em Mateus no capítulo 22 e o versículo de número 16, os homens que seguiam a Jesus dizem a Ele: Senhor, nós sabemos que Tu és mestre vindo da parte de Deus e que o Senhor não se importa com aparência. Paulo confirma isso escrevendo aos Gálatas no capítulo de número 2 e o versículo de número 6. Paulo diz à igreja de Gálatas que Deus é aquele que não olha para o homem segundo a sua aparência. Todos nós que estamos aqui nesta noite, queridos, possa até ser que você se ache, isso é certo, que você se ache bonitinho, bonitinha, simpático, simpática, mas não se esqueça que Deus não te escolheu por causa disso. Deus não escolheu você por causa do seu cabelo bonito, por causa do seu penteado, da sua roupa, do seu sapato, por causa do seu carro, da sua casa, da sua família, da sua conta bancária, porque você nunca cometeu nenhum pecado, nenhum erro, porque você sempre ajudou os pobres, os necessitados, porque você nunca falou mal de ninguém. Deus não te escolheu por isso. Porque Deus não olha para nenhuma dessas coisas quando Deus quer escolher o homem. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus quer escolher, Deus olha para dentro do homem. Deus não olha para o homem no seu exterior. Deus não olha para o homem pelo lado de fora, mas sim pelo lado de dentro. E é quando Deus vê cada um de nós por dentro, é que Deus delibera a sua escolha. E diga-se de passagem, Deus não erra quando Ele escolhe um homem e uma mulher. Ele não erra.
Eu pergunto aos irmãos, quem aqui escolheria Saulo de Tarso para ser o pregador aos gentios? Qual era o sacerdote da época que traria Saulo para dentro da sinagoga, ou que olhasse para ele e dissesse: tu serás um vaso, um instrumento na mão de Deus? Ninguém, nenhum homem seria capaz de escolher aquele de quem de dentro dele saía ou respirava ameaças, morte contra o povo de Deus. Mas quando Deus olhou para Saulo, Deus viu Saulo por dentro. Por fora Saulo era um perseguidor, Saulo era um homem que parecia uma ameaça à igreja de Cristo. Por fora Paulo era uma pessoa que nenhum sacerdote queria ter como mestre do seu lado, mas para Deus, o Rei da Glória, o grande El Shaddai, ele disse: é Saulo que eu quero, prepara um encontro comigo e ele no caminho para Damasco, porque este que eu vou escolher, é este que eu já separei para ser pregador aos gentios. Qual era o homem que iria escolher um moço ruivo? Qual era o homem que ia escolher alguém que estava por detrás das malhadas, alguém que estava no campo cheirando a esterco de ovelhas? Qual era o homem que escolheria um jovem desta forma para ser rei de uma nação? Deus escolheu. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 1 a seguir, o Senhor diz a Samuel: prepara a botija e vai à casa de Jessé, porque eu já escolhi um dentre os seus filhos para ser rei de Israel. Quando Samuel chegou lá, a Bíblia diz que estava sentado um jovem bonito, forte, um jovem musculoso talvez, e a Bíblia diz que Samuel olhou para Eliabe e diz: aí está o homem que Deus escolheu para governar a nação de Israel. A Bíblia diz que na mesma hora o Senhor rasgou o verbo e disse a Samuel: Samuel, meu servo, porventura eu escolho como o homem escolhe, porque o homem escolhe por aquilo que vê por fora, mas eu escolho por aquilo que eu vejo por dentro. Não é esse o rei de Israel. O rei de Israel ainda está para entrar por estas portas. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele assim, ó: o mendigo, diga para ele: o mendigo, a prostituta, o ladrão, o criminoso, que às vezes nós recriminamos, que às vezes nós julgamos, que às vezes nós nos afastamos, são estas as pessoas que Deus nesta noite quer escolher para fazer uma grande obra para Ele. Ele escolhe aquilo que é desprezível, aquilo que é louco, aquilo que não tem aparência alguma, para confundir aqueles que são ou aqueles que pensam que é. Queridos, se Deus fosse escolher pela aparência, diga-se de passagem, muitos de nós não estaríamos aqui nesta noite, porque haja vista que aqui dentro tem pessoas que viviam anteriormente uma vida promíscua, uma vida de pecado, de adultério. Muitos talvez estavam envolvidos com drogas, com roubo, com crime. A sociedade não dava nada, as empresas não queriam dentro dela, os empresários batiam a porta na cara, mas foram essas pessoas que Deus escolheu para fazer deles reis, príncipes e sacerdotes aqui na terra. Se você acredita nisso, levante as suas mãos e dê glória a Jesus neste lugar. Deus nunca escolheu por aparência, irmãos.
E Ele nunca vai escolher. Nós escolhemos. Ninguém aqui compra um carro sem ver antes. Ninguém aqui compra uma casa sem ver a casa antes. E às vezes, nós olhamos o carro, olhamos a casa, nos agrada a estética, nos agrada por fora, mas quando você compra, quando você adquire, foi roubada. O terreno da casa é minado, o carro está com o motor batido, e aí agora só resta a frustração de ter escolhido algo por aparência, sem falar daquelas pessoas que na hora que querem namorar, na hora que querem se noivar, não olha o irmão, a irmã por aquilo que ele é por dentro e sim por fora. Olha o irmão se ele tem condições, olha o irmão, olha a irmã se é bonita, olha o irmão se é agradável, a irmã se é agradável, e aí agora escolhe, baseado naquilo que vê por fora. 3 meses depois, alguns meses depois, quebra a cara, se arrebenta. Sabe por quê? Porque quando foi escolher, foi cego olhando a aparência. Deus não, querido, Deus não. Não adianta maquiagem diante de Deus. Pode se maquiar, pode se pentear, pode fazer, sabe, um acabamentozinho no carro, uma na casa, e dizer: Senhor, está tudo bem, está tudo arrumadinho. Deus não vai se enganar. Sabe por quê? Porque Deus vê por dentro, Deus olha a pessoa por dentro, mas Deus é aquele que mesmo que quando vê a bagaceira por dentro, Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando Deus entra, Ele arruma, Ele restaura, Ele coloca as coisas em ordem, porque Ele não despreza o homem. Segunda coisa que Deus me disse que Ele não pode fazer. Deus me disse assim: Jonatas, eu não posso me esquecer de você. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: ó, o Deus que pode todas as coisas, diga para o irmão, diga: Ele não pode esquecer de você. O esquecimento é triste, a solidão é terrível, queridos. Não existe coisa pior na vida de um homem, de uma mulher, do que ser esquecido, do que ser esquecida por aqueles a quem ele ou ela ajudou. E às vezes nós somos. Às vezes o tempo faz com que a nossa história seja apagada da memória das pessoas, e daqui mais alguns anos, sabe lá Deus se você vai lembrar do pastor Jonatas. Foi assim com o rei Davi. Davi foi rei, governou, fez maravilhas, executou grandes obras em Israel, mas a Bíblia diz no Salmo de número 31, no texto de número 12, que ele diz assim: ó, eu sou como um opróbrio, eu estou esquecido no coração do povo. O povo esqueceu de um rei que governou, que fez maravilhas, que conquistou reinos, que fez grandes coisas em favor de uma nação. Esqueceu de Davi. Quem dirá de mim? E a dor do esquecimento é terrível, é triste. Imagine daqui a 10 anos, você pergunta a alguém, daqui a 30, 50 anos, você lembra daquele chinês, rapaz? Quem? Aquele rapaz que pregou lá sobre as 7 coisas que Deus... Quem, rapaz? Rapaz, não lembro não. Aquele já está veinho, rapaz, os dentes já caiu, o cabelo está branco, rapaz, está andando escorado. Tu lembra dele? Lembro não. Sei nem quem é, rapaz. É, meu irmão, é assim mesmo.
E não tem dor pior do que ser esquecido. Davi foi pelo povo, o povo esqueceu de Davi. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Deus que nós servimos, Ele não pode esquecer. E o mesmo Davi que disse que estava esquecido no coração do povo, no Salmo 27, no número 10, ele diz: ainda que a minha mãe, o meu pai me desampare, todavia o meu Deus, Ele não me desamparará, Ele me recolherá. Profeta Isaías, capítulo 49, versículo 14 em diante, o profeta diz da seguinte forma: assim diz Sião, o Senhor se esqueceu de nós, o Senhor não lembra mais de Jerusalém. Na mesma hora o Espírito de Deus toma a boca do profeta e diz ao povo de Israel: pode porventura a mulher que gera no seu ventre uma criança esquecer do seu filho, o seu filho esquecer do filho que amamenta? Ninguém responde nada. Todavia, ainda que a mãe esqueça do filho que gera no seu filho, assim diz o Senhor: eu não me esqueço, porque eu tenho a vossa vida, a vossa história gravada na palma da minha mão. Deus não esquece de você. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: Deus não esquece de você. Deus não esquece da sua família. Pode passar 10 anos, 20 anos, 45 anos, como foi o caso de Caleb. Deus não vai esquecer das promessas que te fez. Deus não vai esquecer daquilo que Ele tem contigo, porque Deus é Deus. Ele não pode esquecer. Terceira coisa que Deus me disse que não pode fazer, escute isso: Deus não pode tomar o culpado por inocente. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: ó, culpado para Deus é culpado. Culpado para Deus é culpado. Escuta uma coisa, querido: Deus é conhecido e aclamado nos salmos pela sua justiça, pela sua verdade, pelo seu juízo. O Salmo de número 9, versículo de número 16 está escrito: o Senhor é conhecido por sua justiça. O salmista ainda volta a dizer no Salmo 35, número 5: Ele ama a retidão e a justiça. No Salmo 89, no número 14, o salmista diz que a retidão, a justiça e o juízo são as bases do trono de Deus. Se a justiça de Deus faz parte intrínseca da sua personalidade, da sua vida, logo Deus não pode julgar inocente aquele que diante dele é culpado. A justiça da terra pode até fazer isso, e às vezes faz, inocenta o culpado e culpa o inocente. Deus é diferente. É o que diz a Bíblia Sagrada no livro do Êxodo, no capítulo de número 34, versículo 7, e no livro do profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3, está escrito que ao culpado Deus não toma por inocente. Você conhece a história de Davi? Eu tenho a impressão que Davi era o xodozinho de Deus no Antigo Testamento, sabe? O xodozinho de Deus. O homem que, segundo diz a Bíblia Sagrada, o próprio Deus falou: é segundo o meu coração.
O homem que Deus arrancou de trás das malhadas e colocou em cima de um trono de glória e constituiu rei sobre todo um povo. Um homem que Deus falava com ele. O homem que Deus o fez vencer reinos. O homem que Deus fez através das suas mãos grandes coisas. Deus era com Davi de uma maneira sem precedente. Mas a Bíblia diz que um dia Davi cometeu um pecado de homicídio e de um adultério. Era o xodózinho de Deus. Aí Deus foi lá e passou a mão por cima, foi isso? Foi? A Bíblia Sagrada diz que por causa do seu erro, por causa do seu pecado, Deus mandou o profeta Natã ir ter na casa dele e disse para o profeta: conta uma historinha para ele. Conta uma historinha e diz que um homem que tinha apenas uma ovelha e outro tinha uma multidão de ovelhas, chegando o visitante na sua casa, não quis sacrificar uma da sua multidão, e ele quis e foi lá, pegou a única do pobrezinho e sacrificou. Na mesma hora, Davi, que era homem pecador, a Bíblia diz que Davi se irou e disse: traga esse homem, vamos acabar com ele. O profeta disse: Davi, esse homem é tu. E a Bíblia diz que Deus foi duro e disse: diga a ele que a partir de agora a minha espada não se afastará da sua casa. Não brinca com Deus não, meu irmão. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: não brinque com Deus não. Não brinque com Deus não. Você pode profetizar, você pode fazer aviãozinho, você pode rodopiar, você pode jogar capoeira, você pode interpretar, você pode curar enfermo, você pode pregar, você pode fazer o que for. Se você pecar, Deus não vai te tomar por inocente. Pecou, é culpado. E vai ter que responder diante de Deus. Peca, mente, rouba, adultéria, faz o que tu quer, faz e faz muito. Mas eu venho como profeta te dizer uma coisa nesta noite: Deus está preparando um tribunal que só vai ter você e ele, é só você e ele, e diante daquele tribunal só existe um que pode te livrar da sentença de um Deus irado, só existe um que pode te dar uma nova oportunidade, e ele está aqui nesta noite. Mas ele diz assim: se arrepende, confessa, abandona, deixa o pecado e você vai alcançar a misericórdia de Deus. Culpado é culpado, meu irmão. Que nada, pastor Jonatas. Quando eu dobro meu joelho, meu irmão, Deus fala. Tu não sabe de nada. Quando eu começo a pregar, o povo chora. Quer dizer nada para Deus, meu irmão? Quer dizer nada para Deus? Se você tem culpa no cartório, ou você acerta, ou Deus mais tarde vai te encontrar. Culpado para Deus é culpado, inocente para Deus é inocente. Não existe, Deus não vai, queridos, usar de duas balanças na sua casa. A balança de Deus é uma, e nesta balança são pesados de um lado os inocentes e do outro os culpados. Culpado é do lado do culpado, inocente é do lado de inocente. Se Deus passasse a mão na cabeça de culpados, não precisava Jesus vir, irmão. Não precisava. Se Deus fala assim: Jonatas, tu pecou, mas tu é
Vem cá, vou dar um jeito aqui. É só tu mesmo, vem cá. Eu vou passar a mão, sabe? Vou fazer aqui um bem embolado. Vamos arrumar um jeitinho brasileiro. Se Deus fizesse isso comigo, não precisava de Jesus ter vindo. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para tirar de nós a culpa. A palavra culpado no grego é afelitos, que significa devedor. Nós somos devedores, e só existe uma maneira desta dívida ser paga. Qual é, pastor? Pelo sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário. Cada gota do seu sangue que foi vertido para pagar a minha culpa, para pagar a sua culpa, para pagar a culpa daqueles que o recebem, daqueles que acreditam, daqueles que sabem que nada pode fazer diante de Deus para se livrar da sua culpa, se não correr depressa e se lançar aos pés da cruz e dizer: Senhor, eis-me aqui, muda a minha vida, transforma a minha vida, porque eu quero ser inocente. Só o sangue de Jesus pode te inocentar perante Deus. Quarta coisa que Deus não pode fazer: Deus não pode mentir. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus não pode mentir. Ele não pode mentir. Mas Deus não pode fazer todas as coisas? Sim. Ele me disse que tem umas que Ele não pode. Então está aí. Deus não pode mentir. Sabe por quê? A Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo de número 32, o versículo 4, que Deus é a própria verdade. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 3, versículo 4, Paulo diz: seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. O homem mente, Deus não mente. O homem promete, não cumpre. O homem falha na sua palavra. Deus é diferente. Um dia, escute essa, um dia eu estava pregando no extremo sul, lá na divisa com o Espírito Santo. E aí um pastor se empolgou. Não vou dizer o nome dele não, senão vocês vão descobrir. Crente é um negócio sério. E ele disse assim para mim: Pastor Jonas, vou depositar uma bênção na tua conta. Na hora eu falei: é providência de Deus. Ele disse: sentir de Deus é o seguinte: pode voltar para a sua cidade e eu vou. E eu estava precisando. Tá certo, segunda-feira vai eu alegre, né? Depois do horário de meio-dia eu vou lá ver o extrato. Caiu nada. Eu falei: esqueceu, amanhã ele coloca. E aí fica na expectativa a semana inteira, todo dia eu ia lá e nada. Eu falei: Jesus, eu não acredito. Ele mentiu para mim. Eu não pedi nada. Eu não abri a minha boca para pedir uma moeda. Ele disse que sentiu de Deus. Falei: Senhor, esse negócio está errado. E o Senhor falou comigo: meu filho, ele agiu de engano. Ele disse que ia dar, mas agora não vai dar. Ele mentiu. E você acreditou. Eu disse: acreditei, Senhor. Aí o Senhor está vendo aí bem pouco. Agora comigo é diferente. Deus falou comigo: comigo é diferente. Se eu falo, eu cumpro. Se eu prometo, se eu digo que vou te dar, eu te dou. Se eu não quero te dar, eu não digo nada. Mas se eu quero te dar e digo que vou te dar, não se preocupe, eu vou te dar. Eu pergunto a você aqui nesta noite: quem aqui já viu a promessa de Deus não se cumprir? Levante a mão. Quem aqui Deus já falou que ia fazer alguma coisa e não fez? Levante a mão. Sabe por quê?
Porque quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele escreve, Ele carimba com sangue do seu Filho Jesus Cristo. E está para nascer uma pessoa igual a Deus, que fale e cumpra, que prometa e cumpra. Está para nascer um homem que escreva e faça valer aquilo que Ele escreveu, da forma que Deus faz. E nesta noite Deus manda dizer a você: fica tranquilo, viu? Fica tranquilo, que Deus não pode mentir. Se Deus disse que vai mudar a tua história, Ele manda te dizer que Ele vai. Se Ele disse que vai abençoar a tua família, Deus manda te dizer que Ele vai. Se Ele disse que vai te dar um carro, Ele vai te dar. Se Ele disse que vai te dar uma casa, Ele vai te dar. Se Ele disse que vai mudar a história da tua vida, Ele vai mudar, porque está escrito em Números, no capítulo 23, versículo 19 a seguir, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, está falado, meu irmão. Se Deus falou, está falado. Levante as suas mãos e adore o Deus que é verdadeiro, o Deus que é fiel e que é o teu Deus. Queridos, quantas vezes você se decepcionou com alguém? Quantas vezes o patrão disse assim: vou te dar um aumento. Haja ano e esse aumento não chega. O patrão disse assim: ó, faz isso que eu vou te promover. Você fez e até hoje não chegou a promoção. Alguém te disse assim: ó, se tu fizeres isso, tu vai receber isso, tu fez a tua parte, mas aquela pessoa que te prometeu não cumpriu. Mas nesta noite eu estou falando para você que o Deus que você serve, Ele não pode mentir. Se Ele disse que vai te promover, escuta, mais tempo, menos tempo, Ele vai te promover. Se Ele disse que vai te levantar, mais tempo, menos tempo, Ele vai te levantar. Talvez você diga: mas pastor, já tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, escuta o que eu vou te dizer. Josué e Caleb demoraram 45 anos esperando a promessa de Deus. É o que está escrito em Josué capítulo 14, 45 anos depois, aí Josué disse assim: ó, eu ainda estou tão forte, eu ainda tenho tanto vigor, como naquele dia que Deus me fez esta promessa. E Deus é quem me manteve vivo, é quem me deu livramento, é quem me deu escape. Deus manda dizer a você nesta noite: passe o tempo que passar para você, para Deus ainda está chegando o momento dele fazer uma viravolta na tua vida, dele te levantar neste lugar como profeta, profetiza, como missionário, missionária. Está chegando a hora de Deus. Pedro disse assim: ó, não tenhas a promessa por tardia. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Rapaz, vocês estão avechados demais, no linguajar nordestino. Vocês estão invocados demais, quieta com isso aí, porque quieto com isso, macho, que a vexação é essa aí. Pedro diz: calma aí, não tenha promessa por tardia, porque aquele que fez a promessa, ele é o quê? Longânimo. O salmista disse assim, ó, porque para Deus, olha que confusão, para Deus, um ano é 1000 dias. 1000 dias? Um ano. E agora? Que confusão é essa? Um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos é um dia. O salmista está dizendo: calma, o tempo de Deus não é teu tempo. Ele não mentiu,
Ele disse que vai fazer. Então aperta o cinto, se prepara, vigia, consagra, apura a visão, porque na hora de Deus, pode o diabo se levantar, pode os homens se levantar, pode o inferno se levantar, pode o mundo estar de cabeça para baixo, pode a tsunami chegar em Feira de Santana, Deus vai preservar você vivo para cumprir a promessa dele na sua vida. Vou terminar, irmão. Quinta coisa que Deus não pode fazer. Escuta isso aqui é sério. Deus não pode me pedir aquilo que eu não posso lhe dar. Deus falou isso comigo, Jonatas. Anota aí. Eu disse, fala, Senhor. Diga, eu não posso pedir o que o homem não pode me dar. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, Deus não vai te pedir aquilo que você não pode lhe dar. Êxodo 35, versículo de número 4 a seguir, o Senhor manda Moisés levantar uma oferta para a construção do templo. E Deus tem o cuidado de dizer a Moisés, Moisés, diga ao povo que cada um traga segundo a sua possibilidade e segundo aquilo que eu tenho lhes dado. Aí agora Deus fala assim, ó, quem ouro, ouro, quem prata, prata, quem bronze, bronze, quem madeira, madeira, quem tecido, tem tecido. Deus está dizendo a Moisés, diga ao povo que cada um traga a oferta de acordo, eu tenho lhe abençoado. Escuta uma coisa, escuta. Deus não vai pedir para Jonatas aqui, ó. Jonatas, ministra uma oferta de 100 mil no ministério do pastor Josué. Deus não vai pedir para mim, irmão. Não vai. Pastor Jonatas não tem. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Deus não vai pedir assim, Jonatas, dê uma oferta de 1 milhão. Oh meu Deus, eu vou vender carro, eu vou vender terno, eu vou vender sapato, só não vou vender a mulher e a filha, porque o resto eu vou vender tudo e não vou conseguir dar essa oferta. É a Bíblia que diz, quem prata, prata, quem ouro, ouro, quem bronze, bronze. Agora, quem ouro, o que, pastor? Ouro. Se eu tenho ouro para dar e dou prata, se eu tenho prata para dar e dou bronze, aí agora, meu irmão, está estreito. Eu disse o seguinte para Deus, Senhor, então quer dizer que dar a Deus aquilo que não temos é loucura, não é Deus? Deus aquilo que eu posso dar é pecado. Que silêncio, né? O irmão pode dar 100 reais. Aí vai assim, ó. É uma briga no bolso, meu irmão. Sabe o que é isso? Eu não sei como é que ele consegue, pastor, sabe? Ele está separando dentro do bolso. Eu não sei como é que ele consegue, rapaz. No bolso está lá a nota de 5, 50, de 20, de 10, de 2, está todas as notas. Ele está com o dedo assim, ó. Aí quando vê que é a de 2, mas ninguém vê que ele tinha 100. Mas Deus está vendo, irmão. Deus está vendo. Não dar a Deus aquilo que você pode dar é pecado. Se você tem prata, dê prata. Se você
você tem bronze, dê bronze. Mas se você tem ouro, dê ouro. Dê ouro, porque Deus se agrada da pessoa que age com Ele com sinceridade. Deus não vai lhe pedir se você não pode dar. Agora, se Deus te pedir, é porque Deus sabe que você pode dar. Se Deus um dia te pedir uma coisa, não diga para Deus: Senhor, eu não posso, porque Deus sabe que você pode. Um dia Moisés disse: Senhor, eu não posso, não adiantou nada. Um dia Jeremias disse: Senhor, eu não posso, não adiantou nada. Porque quando Deus chama, quando Deus ordena, é porque Deus sabe que o homem já pode, o homem já recebeu de Deus para isso. Diga à pessoa que está do seu lado: se Deus está te pedindo algo, diga a Ele. Não diga que não pode, porque Deus já sabe que você pode. Diga: Deus já sabe que você pode. E se você não der, você está pecando contra Deus. Pecando contra Ele. A Bíblia Sagrada diz em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16 a seguir. A Bíblia diz assim: diga ao povo que por 3 vezes eles devem se apresentar a mim, e ninguém deve se apresentar de mãos vazias. Aí Deus disse assim: diga a eles que cada um traga de acordo eu os tenho dado. Deus já sabia o que cada um podia trazer. Deus disse assim: cada um traga de acordo aquilo que eu já tenho dado. Irmãos, se um dia você vê alguém te pedindo uma coisa que você não pode dar, não se aflija não, porque não é Deus que está mandando. Se alguém disser assim: olha, dê isso que Deus vai te abençoar, e você não pode, aí você vai fazer besteira, vai fazer o que Deus não está mandando, porque quando Deus pede, é porque Deus sabe que você pode. Para mim fechar, estou vendo que o horário não vai dar. Sabe por que Deus não pediu Ismael a Abraão e sim Isaac? Porque Deus não deu Ismael a Abraão. Deus deu Isaac. Tinha Ismael e tinha Isaac. Deus disse a Abraão: eu quero Isaac, eu quero aquilo que eu te dei. Sabe por que Deus não pediu a Ló para andar na sua presença e ser perfeito? Porque Deus não deu a promessa a Ló, Deus deu a Abraão. Então Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Você quer mais? Sabe por que Deus chamou a mulher? Não chamou a mulher para lhe prestar contas quando eles caíram lá no Éden, e sim Adão. Porque Deus não deu, minha irmã, autoridade à mulher no jardim, Deus deu ao homem. Quando a mulher caiu e ela conduziu o homem, Deus não foi ter com a mulher, Deus disse: venha cá, Adão, quero você. Eu acho interessante isso, porque Deus cobra de quem Ele dá. Quando Deus escreve as 7 cartas às igrejas da Ásia, a Bíblia diz que Ele escreve aos anjos da igreja, aos pastores da igreja. Sabe por quê? Porque Deus não dá pastor à igreja, Deus dá igreja a pastor. Deus não confia pastor à igreja, Deus confia a igreja a pastor. Se Deus cobra e se Deus pede, é porque Ele sabe que já te deu. Fiquemos de pé nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não vai lhe pedir o que você não pode lhe dar. O ministério de louvor, por favor. E eu insisti, perguntei a Deus: Senhor, o que mais que tu não pode fazer? O Senhor disse assim: ó, Jonatas, eu não posso
posso deixar de perdoar um pecador arrependido. Eu não posso deixar de perdoar um pecador arrependido. A Bíblia diz em Ezequiel, no capítulo 18, versículo de número 21. A Bíblia diz que se o homem que estava vivendo em pecado, em desordem, se arrepender e voltar para Deus, a Bíblia diz que o Senhor perdoará os seus pecados e lhe dará outra oportunidade. Deus é aquele que não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito, alguém que se humilha e reconhece que é pecador, alguém que reconhece: Deus, eu estou num lamaçal, Senhor, eu estou destruído, acabado em pecados. Quando o homem toma uma decisão dessa, Deus abre os braços, meu irmão, para o receber, para o perdoar, para o abraçar, para lhe dar uma nova vida, uma nova história, para lhe abençoar em todos os aspectos. Eu nunca vi alguém arrependido ser menosprezado por Deus. Eu nunca vi alguém que chorou lágrimas amargas por causa do peso da sua culpa diante de Deus e ser esnobado por Ele. Eu me lembro do dia que eu me converti. Eu e meus irmãos tocávamos numa banda, puxávamos trio, carnaval, festival. E em 99, meus pais fizeram um culto em casa. E naquela tarde, um irmão foi lá levar uma palavra para nós. Naquela tarde eu senti uma angústia tão forte dentro de mim. Eu senti um peso de culpa tão grande nas minhas costas. E quando eu vi o pastor pregando e dizendo que Deus estava naquela tarde querendo tirar o fardo de sobre minhas costas, não aguentei, eu caí na sala chorando de joelhos. Quando eu caí chorando, veio meu irmão, veio outro, a banda toda veio chorando, se rendendo aos pés de Jesus. E naquele momento, depois da oração, eu senti que não tinha mais culpa sobre a minha vida, não tinha mais fardo pesado, porque eu tinha me arrependido dos meus pecados. E quando a gente se arrepende, Deus nos abraça, Deus nos acolhe, Deus nos acolhe. Quantas pessoas arrependidas nós temos aqui nesta noite? Levanta as mãos assim para me ver. Quantos corações arrependidos nós temos aqui nesta noite? Levante as mãos para mim ver nesta noite. Quantos corações arrependidos que já tiveram as suas culpas arrancadas, os seus pecados perdoados, que já foram abraçados pela graça, pelo amor do Senhor. Levante as suas mãos e comece a adorar aquele que te amou, que te perdoou, que te abraçou e que não te desamparou quando você buscou a sua presença arrependido. Diz a história que um dia o diabo foi se apresentar a Martinho Lutero e disse: Martinho Lutero, está aqui a lista dos teus pecados, tu é culpado de tudo isso.
Martinho Lutero olhou assim e disse: Satanás, você tem razão, eu cometi todas essas atrocidades mesmo, e tem outras que você nem colocou aí, se você quiser eu coloco, mas tem um detalhe, no final desta lista, você tem que colocar que o sangue de Jesus já me purificou de todo o pecado, porque eu já me arrependi deles, eu já me afastei deles, hoje eu vivo uma nova vida em Cristo. Se ainda tem alguém aqui nesta noite que quer fazer uma aliança com Deus, este é o momento. Se ainda tem alguém aqui nesta noite que quer vir correndo, abraçar a salvação, arrependido, crendo nesse Deus, que pode mudar a sua história, que aquilo que Ele te prometeu Ele vai cumprir, ainda há tempo.